Oi, eu sou Giovana, trabalho como técnica em artes cênicas e plástica desde 2014 e trago nesse vídeo algumas reflexões e materiais para alimentar as conversas de bastidores por aí. Foram conversas como essa que me trouxeram aqui hoje, assim. Uma delas é o Papo da Coxia, que foi um projeto que se empenhou em registrar profissionais técnicos e seus conhecimentos, além de trazer algumas questões para discussão em transmissões ao vivo pelo YouTube, que seguem disponíveis, inclusive eu vou deixar o link. E a outra é o movimento SOS Técnica SP, que apoia e luta pela valorização da equipe técnica, também por meio de políticas públicas no estado de São Paulo. Em ambos os espaços, o avanço sempre acontece pela valorização do conhecimento dos trabalhadores técnicos, e para mim, essa é a chave da mudança. Historicamente, a gente tem a equipe técnica apartada das discussões e muitas vezes exerce um trabalho alienado ao pensamento do processo. Além disso, a lógica vigente é uma lógica servil e coloca o trabalhador técnico abaixo de outras funções, como de diretor, de ator, dramaturgo e tal. A gestão desses processos, ela tem um papel principal para quebrar com essa estrutura. E pensando nisso, eu encontrei esse livro, que é a gestão dialógica e tecnologias colaborativas. E esse livro é muito completo, assim, sobre o pensamento de gestão na atualidade, na contemporaneidade, pensando na colaboração. E acredito que esse é um caminho para um trabalho também mais justo e menos opressor. Se a gente quer quebrar com essa lógica hierárquica, acredito que a gente tem que ir totalmente na contramão dele. E nada mais colaborativo que o trabalho técnico no dia a dia de uma produção de artes, assim. Eu vou falar mais especificamente aqui de teatro, de artes cênicas, que acredito que seja a minha experiência mais intensa. Então, acho que nesse momento a colaboração é a principal questão, né, em voga. E aí os trabalhos hierárquicos eles começam a não fazer muito sentido. Então é essa provocação que eu trago aqui também. E acho que a principal lição que eu trago desse livro, a gente não consegue falar dele inteiro, mas eu provoco a quem tiver interesse nesse assunto a ler completamente. Mas a principal questão e com a qual eu mais relaciono com os trabalhos no dia a dia das equipes técnicas em teatro é que nesse exercício a gente precisa colocar como elemento principal a subjetividade de cada uma das pessoas na tomada de decisão. Então, num processo em que a gente precisa resolver um problema, num dia de trabalho, é sempre importante que a gente coloque a subjetividade desse trabalhador e de todas as pessoas que estão ali como elemento principal na tomada de decisão. A gente não coloca um papel de um gestor autoritário em que só ele pode, né, se colocar subjetivamente ali, o seu pensamento ali, mas sim a responsabilidade de todas as pessoas ali daquela equipe para resolver aquele problema. Então a gente começa valorizando o conhecimento de cada uma dessas pessoas, a experiência que cada uma delas tem, porque a gente sabe que são diferentes e que vêm de lugares diferentes, de processos de formação muito diferentes. Então, a gente, nesse momento, tem a maior potência dessa equipe. E é claro, sempre negociando, e aí o papel do gestor nesse lugar de negociação dessas subjetividades. Mas eu acredito que o técnico, exercendo assim originalidade e autonomia, se torna de fato um artista, parte do projeto, parte daquele processo em questão. E aí, nesse sentido, os ganhos para o trabalho são incontáveis. Estabelece-se uma noção de pertencimento e parceria na equipe, além de que a longo prazo promove uma mudança de paradigmas que valoriza o conhecimento do técnico e coloca esse profissional em pé de igualdade com as outras funções envolvidas no fazer teatral. Então, sobre o gestor, né, dessa equipe, a liderança técnica, eu acredito que o gestor precisa ter uma consciência de pertencimento à classe trabalhadora e se aliar à equipe respeitando seus conhecimentos e lutando por essa valorização do conhecimento
no espaço de poder em que ocupa. O gestor nas equipes técnicas, né, a liderança técnica, normalmente é uma pessoa que transita, que faz essa ponte entre o artístico e o técnico, né? Então, ele está em espaços de poder e ele tem espaço de decisão. Eu acredito que no momento em que o gestor se coloca também nesse lugar de aliado, ele tem mais ainda todas aquelas coisas legais que acontecem, né, na equipe, né, essa sensação de pertencimento, esse sentimento mesmo de trabalhador valorizado ali pelo seu trabalho. E acredito que também não faça muito sentido o gestor se aliar à produção, a quem está acima hierarquicamente, até porque ele é tanto quanto um trabalhador, ele só está numa posição diferente, mas ele é igualmente trabalhador. E aí eu vou deixar aqui também indicado um vídeo que elucida muito sobre isso, assim, que é um vídeo da Rita Von Hunt sobre consciência de classe. E enfim, é evidente quando a gente olha para as coisas e a gente vê o papel que a gente ocupa socialmente, né? Então, nesses processos de trabalho, eu acho que é a mesma coisa, assim, exatamente, acontece exatamente do mesmo jeito. E aí, esse gestor, ele precisa exercitar a capacidade de pensar enquanto está fazendo, de planejar continuamente e negociar constantemente nessa proposta, né, de gestão. Então, tem um conceito muito legal nesse livro que é o conceito de reflação, que eu acho que se aplica diretamente aos nossos processos em teatro, porque é essa capacidade de refletir em ação, porque já a gente muitas vezes não consegue se afastar daquilo para pensar, de se afastar e parar um tempo para pensar. Então, essa capacidade do gestor também, que é algo a ser sempre exercitado, que é de refletir e agir ao mesmo tempo. E acho que é uma característica, inclusive, do nosso tempo, né, da nossa sociedade, que as coisas têm cada vez um tempo mais condensado e mais coisas, a gente está numa velocidade muito grande nos nossos processos, então eu acredito que provocar na gente essa capacidade de refletir enquanto age é muito importante para os processos de trabalho também, assim, e para que a gente vá sempre na contramão desse sistema que achata esse nosso tempo também, né? E a questão do planejamento contínuo é porque quando a gente tá nessa realidade de produção, a gente precisa pensar que o planejamento não vai ser só um ponto inicial do nosso trabalho, mas sim um trabalho contínuo e de constante negociação da ordem. Então a gente vai precisar sempre estar ali gerenciando o caos e a ordem. E aí agora eu vou abrir um parênteses um pouco sobre a valorização do conhecimento das equipes técnicas, né? Porque para contextualizar esse processo de formação, a gente tem uns processos de formações que são basicamente empíricos, né? A gente tem mestres, pessoas que já estão há mais tempo trabalhando, que vão ensinando para as outras pessoas a forma de fazer. Então, a gente tem grandes exemplos de pessoas que constroem verdadeiros processos de formação para ir passando de geração em geração aquele conhecimento. E também a gente às vezes aprende no dia a dia do trabalho mesmo. Você vê alguém trabalhando e aí você vai e faz, e aí você muda de lugar e vai para outro contexto de produção e vai aprendendo. Então, cada um cria o seu processo de formação de acordo com sua bagagem. E é muito importante a gente olhar para isso de maneira generosa, porque esse conhecimento, por não ser tão formal, não ser tão acadêmico, ele às vezes é muito desvalorizado, mas ele tem uma potência gigante de desenvolvimento se pensar na cultura do lugar onde aquilo está acontecendo, assim. Então, é muito importante que a gente valorize também esse conhecimento de maneira imaterial e que a gente, como técnicos, também se coloque nessa responsabilidade de documentar os seus processos de formação, de documentar os seus processos de trabalho, de registrar
esses trabalhos e as pessoas que também vieram antes de nós, tudo isso que vem acontecendo, porque isso faz com que a gente dure no tempo, né? Com que a gente continue vivendo e com que cada vez mais esse conhecimento seja valorizado. Enfim, fim do parênteses, mas mais uma provocação também para se colocar nesse sentido. Então, dentro dessa proposta, a gestão busca uma linguagem para reduzir os erros e valida essa gestão a partir do consenso e da valorização dos conhecimentos de todas as pessoas. E aí, o controle desse gestor é substituído pela cooperação produtiva. Acredito que isso é um jeito de avançarmos na contramão da lógica que achata o nosso conhecimento, que desvaloriza as equipes técnicas e que a gente pode começar a lutar por uma igualdade dentro desses processos. Eu vou deixar aqui alguns links e alguns materiais que eu acho que podem ser bastante legais para a gente entender mais o que somos, quais direitos temos. Então, eu acho que trabalhadores técnicos com conhecimento sobre os seus direitos têm bastante poder nos seus dias a dias de trabalho. Vamos procurar conversar, vamos se fortalecer, vamos valorizar a equipe técnica, porque eu acho que isso é fundamental. Espero que os papos aí nas coxias sejam muito legais e também me coloco à disposição para fazer parte, assim. Muito obrigada, viu? Até já!